Leitura da ordem do dia pela primeira secretária. Expediente. Desculpa, ordem do dia. Presidente. 1. Discussão e votação do substitutivo global do projeto de lei de número 27/2022, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e da outras providências. 2. Discussão e votação do substitutivo global do projeto de lei número 28/2022, que autoriza o município a promover concessão de uso do bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e da outras providências. 3. Discussão e votação do substitutivo global do projeto de lei número 29/2022, que autoriza o município a promover a concessão do uso do bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e da outras providências. 4. Discussão e votação do substitutivo global do projeto de lei número 30/2022, que autoriza o município a promover a concessão do uso do bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e de outras providências. 5. Discussão e votação do projeto de lei número 33/2022, que institui a gratificação natalina aos servidores da Câmara Municipal de Vitor Meireles. 6. Discussão e votação do projeto de lei número 35/2022, que autoriza o município a promover a concessão do uso do bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e de outras providências. 7. Apresentação e indicação da relatoria ao substitutivo global 2/2022 ao projeto de lei complementar número 8 de 2021, que altera dispositivos da lei complementar de número 32/2007, que institui o Código Tributário do município de Vitor Meireles e da outras providências. 8. Apresentação e indicação da relatoria ao substitutivo global número 1/2022, do projeto de lei 34 de 2022, que autoriza anular e suplementar dotações orçamentárias. É isso aí. Leitura do parecer de conjunto da Comissão de Justiça e Finanças ao substitutivo global de número 1 do projeto de lei de número 27/2022, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel. Parecer conjunto do substitutivo global do projeto de lei de número 27/2022. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo, encontrando-se atualmente nas comissões permanentes de Justiça e Redação, atendendo à disposição regimental no artigo 38, seus incisos e artigo 39. Seus incisos e alíneas que disciplinam sua tramitação, estando sob a responsabilidade dessa relatoria geral, para que seja exarado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, materialidade e posterior tramitação em plenário. Análise do relator geral. Temos que a concessão de uso, não somente pela Lei de Licitações, artigo 2, mas também pela doutrina majoritária, é outorgada através de contrato administrativo, precedida de licitação, admitidas exceções legais, com o reconhecimento de direitos e beneficiários, por ser contratual, com a participação e manifestação da vontade de ambas as partes, ato bilateral. Além disso, trata-se de um instituto não precário, com duração estabelecida em contrato, vinculado ao seu instrumento convocatório, edital, com regras de outorga. Nesse teor, a relatoria verificou quanto à legalidade do assunto. Cumpre o artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 2003, que disciplina da concessão de bens imóveis, da mesma forma com o artigo 115 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, o Executivo Municipal justifica que o interesse do município em conceder, a título gratuito, um pulverizador de no mínimo 400 litros, novo, barra X, marca modelo Turron PV 400X, ano 2022, série 049/22. Cor amarela, cadastrado no Patrimônio Municipal sob o número 4.583. Tratará benefícios sociais com otimização de mão de obra, fortalecimento das associações de agricultores municipais, desenvolvimento econômico das famílias, agricultores, de forma a garantir a permanência do homem no campo. A relatoria entende que a justificativa é suficiente para a tramitação da matéria. Por fim, destacar que o termo de concessão
estabelece critérios e condições de rescisões e reversão do bem em favor da administração pública, de uso e como se dará utilidade por parte da entidade. Se é de ordem geral, pois o interesse público deve estar acima do interesse privado. Esses critérios permitem que a fiscalização por parte de concedente seja eficaz. Parecer jurídico da legalidade. Conclusão. Finalizada a análise das comissões permanentes e observando o parecer da assessoria jurídica da OCAV, concluiu-se que o presente projeto de lei está cumprindo com as exigências legais definidas, considerados todos os fundamentos. Esta relatoria emite parecer ao substitutivo do projeto de lei número 27/2022, de 11 de novembro de 2022. Vitor Meirelles, em 28 de novembro de 2022. Relator geral, Ayrton Arizonto. Ata. Aos 28 dias do mês de novembro de 2022, reuniu-se nos membros da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização para apreciar o parecer do relator, verificando as seguintes votações. Comissão de Justiça e Redação. Presidente Janaína Cardoso Pira, favorável. Membro Ayrton Arizonto e Thiago Luiz Fossa, todos favoráveis. Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Presidente Thiago Luiz Fossa, favorável. Membro Janaína Cardoso Pira, Tivendolino Meneghelli, todos os votos favoráveis. Discussão e votação. Discussão e votação do substitutivo global do projeto de lei de número 27 de 2022. Voto nominal. Vereador Ayrton. Favorável, presidente. Vereador Jefferson. Favorável, presidente. Vereador Vendolino. Favorável, presidente. Vereador Teyé. Favorável, presidente. Vereadora Jana. Favorável. Vereador José. Favorável, presidente. Vereador Tiago. Favorável, presidente. Vereador Vilmar. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade. Leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça e Finanças ao substitutivo global ao projeto de lei número 28 de 2022, que autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel. Parecer conjunto do substitutivo global do projeto de lei de número 28/2022. Relatório. A matéria em análise transmita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo, encontrando-se atualmente nas comissões permanentes de Justiça e Redação, atendendo disposições regimentais no artigo 38, seus incisos e no artigo 39, seus incisos e alíneas, que disciplinam sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta Relatoria Geral, para que seja exarado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, materialidade e, posteriormente, tramitação em plenário. Análise do relator geral. Temos que a concessão de uso, não somente pela lei de licitação do artigo 2, mas pela doutrina majoritária, é outorgada, através de contrato administrativo, precedida de licitações, admitidas exceções legais, com o reconhecimento de direitos ao beneficiário e, por ser contratual, com a participação e manifestação de vontade de ambas as partes ao ato bilateral. Além disso, trata-se de um instituto não precário, com duração estabelecida em contrato, vinculado ao seu instrumento convocatório em edital, quanto às regras de outorga. Nesse teor, a relatoria verificou quanto à legalidade do assunto. Cumpre o artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 2003, que disciplina na concessão de bens móveis, da mesma forma, o artigo 115 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, o Executivo Municipal justifica que o interesse do município em conceder, a título gratuito, uma grande aradora nova, com no mínimo 16 discos de 26 polegadas e 6 milímetros de espessura, marca modelo KLR CAC 1626, ano 2022, serial 22.2501, cor vermelha, convênio 920161 de 2021, cadastrada no Patrimônio Municipal sob o número 4.582. Tratará benefícios sociais com a otimização de mão de obra, fortalecimento das associações de agricultores municipais, desenvolvimento econômico das famílias agricultoras, de forma a garantir a permanência do homem no campo. A relatoria entende que a justificativa é suficiente e opara a tramitação da matéria. Por fim, destacar que o termo de concessão estabelece critérios e condições de rescisão e reversão do bem em favor da administração pública.
de uso e como se dará a utilidade por parte da entidade, se é de ordem geral, pois o interesse público deve estar acima do interesse privado. Esses critérios permitem que a fiscalização por parte do concedente seja eficaz. Parecer jurídico pela legalidade. Conclusão. Finalizamos a análise das comissões permanentes, observando o parecer da assessoria jurídica da OCAV. Concluiu-se que o presente projeto de lei está cumprido com as exigências legais definidas. Considerados todos os fundamentos, esta relatoria emite parecer favorável ao substitutivo do projeto de lei de número 28/2022, de 11 de novembro de 2022. Vitor Meirelles, em 28 de novembro de 2022, relator-geral Ayrton Arizonta. Ata. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, reuniu-se os membros da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para apreciar o parecer do relator, verificando-se as seguintes votações. Comissão de Justiça e Redação, presidente Janaína Cardoso Pirat, favorável. Membros Ayrton Arizonta e Thiago Luiz Fossa, favoráveis. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente Thiago Luiz Fossa, favorável. Janaína Cardoso Pirat e Vendolino Meneghelli, todos os votos favoráveis. Discussão e votação do substitutivo global de número do projeto de lei de número 28 de 2022. Voto nominal. Vereador Ayrton. Voto favorável, presidente. Vereador Jefferson. Favorável. Vereador Vendolino. Favorável, presidente. Vereador Tayé. Favorável. Vereadora Jana. Favorável. Vereador José. Favorável. Vereador Tiago. Favorável, presidente. E vereador Vilmar. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 28. Leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça e Finanças do substitutivo global do projeto de lei de número 29 de 2022, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem imóvel. Parecer conjunto substitutivo global do projeto de lei número 29/2022. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Poder Executivo. Ementa. Autoriza o município a promover concessão de uso de bem imóvel a título gratuito, por tempo determinado e dá outras providências. Relator geral, Ayrton Arizonta. Relatório. A matéria em análise tramita-se nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo, encontrando-se atualmente nas comissões permanentes de Justiça e Redação, atendendo à disposição regimental no artigo 38, seus incisos no artigo 39, seus incisos e alíneas que disciplina sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta relatoria geral para que seja exarado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, materialidade e posterior tramitação em plenário. Análise de relator geral. Temos que a concessão do uso são não somente pela lei de licitação, artigo 2º, mas pela doutrina majoritária e outorga através do contrato administrativo, precedida de licitação, com o reconhecimento de direitos ao beneficiário e por ser contratual, com a participação e manifestação de vontade de ambas as partes, ato liberal, né? Além disso, trata-se de um instituto não precário, vinculado ao seu instrumento convocatório, quando as regras de outorga. Neste tear, a relatoria verificou quanto à legalidade do assunto cumpre com o artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 2003, que disciplina da concessão de bens móveis da mesma forma com o artigo 115 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, o Executivo Municipal justifica que o interesse do município em conceder a título gratuito uma colhedora de forragens de uma linha nova, com cardan e acionamento hidráulico de bica e de giro, modelo Max 10, ano 2022, cor verde e amarelo, cadastrado no patrimônio municipal sob o número 4.581, trará benefícios sociais como a otimização da mão de obra, fortalecimento das associações de agricultores municipais, desenvolvimento econômico das famílias agricultores, de forma a garantir a permanência do homem no campo,
a relatoria entende que a justificativa é suficiente para a tramitação da matéria. Por fim, destacar que o termo da concessão estabelece critérios e condições de rescisão e reversão do bem em favor da administração pública, de uso e como se dará a utilidade por parte da entidade, se é de ordem geral, pois o interesse público deve estar acima de interesses privados. Esses critérios permitem que a fiscalização por parte do concedente seja eficaz. Parecer jurídico, legalidade, conclusão. Finalizada a análise das comissões permanentes e observando o parecer da assessoria jurídica da UCAV, conclui-se que o presente projeto de lei está cumprindo com as exigências legais definidas. Considerados todos os fundamentos, essa relatoria emite parecer favorável ao substitutivo global do projeto de lei número 29 de 2022, de 11 de novembro de 2022. Vitor Meirelles, em 28 de novembro de 2022, vereador Ayrton Horizonta, relator geral. Ata. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, reuniram-se os membros das comissões de Justiça e Redação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação. Comissão de Justiça e Redação. Presidente Janaína Cardoso Pirat. Membros Ayrton Horizonte e Tiago Luiz Fossa, todos favoráveis. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente Tiago Luiz Fossa. Membros, vereadores Janaína Cardoso Pirat e Vendolino Meneghelli, votos todos favoráveis. Discussão e votação do substitutivo global do projeto de lei de número 29 de 2022. Voto nominal. Vereador Ayrton. Voto favorável, presidente. Vereador Jefferson. Favorável, presidente. Vereador Vendolino. Favorável, presidente. Vereador Teyé. Aprovado. Vereador Jana. Favorável. Vereador José. Favorável, presidente. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Vilmar. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 29 de 2022. Leitura do parecer de conjunto da Comissão de Justiça e Finanças ao substitutivo global do projeto de lei de número 30 de 2022, que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem imóvel. Parecer conjunto de substitutivo global do projeto de lei número 30/2022. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Autor, o Poder Executivo. Ementa. Autoriza o município a promover a concessão de uso de bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. Relator geral, Ayrton Horizonta. Relatório. A matéria em análise tramita-se nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo, encontrando-se atualmente nas comissões permanentes de Justiça e Redação, atendendo disposição regimental no artigo 38, seus incisos, e no artigo 39, seus incisos e alíneas, que disciplina na sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta Relatoria Geral, para que seja exarado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, materialidade e posterior tramitação em plenário. Análise do relator geral. Temos que a concessão de uso, não somente pela Lei de Licitações, artigo 2º, mas pela doutrina majoritária, é outorgada através do contrato administrativo, procedida de licitação com o reconhecimento de direitos ao beneficiário e, por ser contratual, com a participação e manifestação de vontade de ambas as partes. Além disso, trata-se de um instituto não precário, vinculado ao seu instrumento convocatório quanto às regras de outorga. Neste tear, a relatoria verificou quanto à legalidade do assunto cumpre com o artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 2003, que disciplina da concessão dos bens móveis, da mesma forma, com o artigo 115 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, o Executivo Municipal justifica que o interesse do município em conceder
a título gratuito, uma plantadeira hidráulica de 3 linhas, nova, espaçamento de no mínimo 80 centímetros, com cardão acoplável, um trator agrícola. Cadastrado no patrimônio do município sobre número 4.571, trará benefícios sociais com a otimização da mão de obra, fortalecimento das associações de agricultores municipais, desenvolvimento econômico das famílias agricultores, de forma a garantir a permanência do homem no campo. A relatoria entende que a justificativa é suficiente para tramitação da matéria. Por fim, destacar que o termo de concessão estabelece critérios e condições de rescisão, a reversão do bem em favor da administração pública, de uso, e como se dará utilidade por parte da entidade. Se é de ordem geral, pois o interesse público deve estar acima dos interesses privados. Esses critérios permitem que a fiscalização por parte do concedente seja eficaz. Parecer jurídico, legalidade, conclusão. Finalizada a análise das comissões permanentes e observando o parecer da assessoria jurídica da UCAV, conclui-se que o presente projeto de lei está cumprindo com as exigências legais definidas. Considerados todos os fundamentos, esta relatoria emite parecer favorável ao substitutivo global do projeto de lei número 30/2022, de 11 de novembro de 2022. Vitor Meirelles, em 28 de novembro de 2022. Vereador Ayrton Horizonta, relator geral. Ata, aos 28 dias do mês de novembro de 2022, reuniram-se os membros das comissões de Justiça e Redação e das comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização para apreciar o parecer de relator, verificando-se a seguinte votação. Comissão de Justiça e Redação, presidente Janaína Cardoso Pira, vereadores, membros Ayrton Horizonta, Tiago Luiz Fossa, votos todos favoráveis. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente Tiago Luiz Fossa e vereadores, membros Janaína Cardoso Pira, Vendolino Meneghelli, votos todos favoráveis. Discussão e votação do substitutivo global do projeto de lei de número 30 de 2022. Voto nominal. Vereador Ayrton. Voto favorável, presidente. Vereador Jefferson. Favorável. Vereador Vendolino. Favorável, presidente. Vereador Teyé. Favorável, presidente. Vereadora Jana. Favorável. Vereador José. Favorável, presidente. Vereador Tiago. Favorável, presidente. E vereador Vilmar. Favorável, presidente. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 30 de 2022. Leitura do parecer conjunto da Comissão de Justiça e Finanças ao projeto de lei de número 33 de 2022, que institui gratificação natalina aos servidores da Câmara Municipal de Vitor Meirelles. Parecer do projeto de lei número 33 de 2022. Comissão da Justiça e Redação. Comissão das Finanças, Orçamento e Fiscalização. Autor, Poder Executivo. Ementa, institui gratificação natalina aos servidores da Câmara Municipal de Vitor Meirelles. Relatora geral, Janaína Cardoso Pirat. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo. Encontra-se atualmente nessas comissões, atendendo à disposição regimental no artigo 38, seus incisos no artigo 39, seus incisos e alíneas que disciplina sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta Relatoria Geral, para que seja exarado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, materialidade e posterior tramitação em plenário. Análise do relator geral. O projeto de lei em análise visa autorizar a concessão de gratificação natalina para os servidores ativos da Câmara Municipal de Vitor Meirelles, que será pago na folha do mês de dezembro de 2022 e não incidirá em vantagem de qualquer natureza. Os valores correspondem à carga horária dos servidores da Câmara Municipal, conforme o disposto no artigo 2º, quanto à competência desse projeto de lei, se adequa perfeitamente aos princípios de jurisdição legislativa assegurados, conforme artigo 30 da Constituição Federal, e autoriza pela competência concorrente entre a União Federal e municípios previstas no artigo 23, atendendo aos princípios constitucionais da dignidade do trabalhador e a forma de remuneração do servidor público. Além disso, está expressa, regulamentada no artigo 22 do inciso 2º do artigo 35, inciso
11 da Lei Orgânica do Município. Artigo 22, a mesa, dentre outras atribuições, compete. Segundo, propor projetos que criem ou extinguem cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Artigo 35. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especificamente, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive dos serviços da Câmara. A iniciativa é privativa da mesa diretora, nos termos expostos no artigo 22, segundo, da Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o artigo 30 da Constituição Federal. Portanto, a ação da proposta em análise está adequada. Quanto à constitucionalidade, cumpre com os dispositivos constitucionais no artigo 37, 10. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. 10. A remuneração dos servidores públicos e subsídios de que se trata o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, redação dada por Emenda Constitucional número 19 de 1998. E com o artigo 169, inciso 1 e 2. O artigo 169, a despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados ou Distrito Federal e dos municípios não pode exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 109 de 2021. 1. A concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação do pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração, direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa do pessoal e os acréscimos delas decorrentes, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. 2. Se houver autorização específica nas leis e diretrizes orçamentárias, ressalvas às empresas públicas e às sociedades da economia mista, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Assim, sem prejudicar a análise quanto aos aspectos legais apresentados pela Comissão da Justiça e Redação, determino que a matéria passe por análise da Comissão de Finanças. Parecer jurídico, legalidade e constitucionalidade. Conclusão. Os membros da Comissão Permanente de Finanças, ao analisar os aspectos materiais, verificam a obediência ao artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma vez que o presidente da mesa apresentou declaração que a compatibilidade e adequação da despesa constante do referido projeto relativo à lei orçamentária do exercício de 2022. Por fim, levando em consideração a legalidade e a constitucionalidade do assunto, apresentado pela Comissão da Justiça e Redação, em consonância com o parecer da assessoria jurídica da UCAV, opinamos pela tramitação com o voto favorável do projeto de lei número 33 de 2022, de 16 de novembro de 2022. Vitor Meirelles, em 28 de novembro de 2022, relatora-geral Janaína Cardoso Pirat. Ata. Aos 22 do mês de novembro do ano de 2022, reuniram-se os membros da Comissão da Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para apreciar o parecer relator, verificando a seguinte votação. Comissão da Justiça e Redação. Presidente Janaína Cardoso Pirat, membros Ayrton Horizonte e Tiago Luiz Fossa, todos votos favoráveis. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente Tiago Luiz Fossa, membros Janaína Cardoso Pirat e Vendolino Meneghelli. Também todos os votos foram favoráveis. Discussão e votação do projeto de lei de número 33 de 2022. Voto nominal. Vereador Ayrton. Voto favorável, presidente. Vereador Gerson. Favorável. Vereador Vendolino. Favorável, presidente. Vereador Teyé. Favorável, presidente. Vereadora Jana. Favorável. Vereador José. Favorável, presidente. Vereador Tiago. Favorável, presidente. E vereador Vilmar. Favorável, presidente. Aprovado o projeto de lei de número 33 de 2022 por unanimidade. Leitura do parecer de conjunto da Comissão de Justiça e Finanças ao projeto de lei de número 35 de 2022,
que autoriza o município a promover a concessão de uso de bem imóvel. Parecer conjunto do projeto de lei número 35/2022, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Poder Executivo. Autor, Poder Executivo. Ementa. Autoriza o município a promover a concessão de uso de bem imóvel a título gratuito por tempo determinado e dá outras providências. Relator geral, Ayrton Arizonta. Relatório. A matéria em análise tramite-se nesta Casa Legislativa para iniciativa do Poder Executivo, encontrando-se atualmente na Comissão Permanente de Justiça e Redação, atendendo à disposição regimental no artigo 38, seus incisos, e no artigo 39, seus incisos e alíneas, que disciplina a sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta relatoria geral para que seja exarado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, materialidade e posterior tramitação ao plenário. Análise do relator geral. Temos que a concessão de uso não somente para a lei de licitações, artigo 2º, mas pela doutrina majoritária é outorgada através do contrato administrativo procedida de licitação, com o reconhecimento de direitos ao beneficiário e, por ser contratual, com a participação e manifestação de vontade de ambas as partes. Além disso, trata-se de um instituto não precário vinculado ao seu instrumento vocatório, quanto a regras de outorga. Neste ar, a relatoria verificou quanto à legalidade do assunto, cumpre com o artigo 17 da Lei Federal de 8.666, de 21 de junho de 2003, que disciplina a concessão de bens móveis, da mesma forma com o artigo 115 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao mérito, o Executivo Municipal justifica o interesse do município em conceder, a título gratuito, uma plana traseira hidráulica de 2,50 metros, marca Forte Sul, cadastrada no Patrimônio Municipal sobre número 4.593. Trará benefícios sociais como otimização da mão de obra, fortalecimento das associações de agricultores municipais, desenvolvimento econômico das famílias agricultores, de forma a garantir a permanência do homem no campo. A relatoria entende que a justificativa é suficiente para a tramitação da matéria. Por fim, destacar que o termo de concessão estabelece critérios e condições de rescisão e reversão do bem em favor da administração pública de uso e como se dará a utilidade por parte da entidade, se é de ordem geral, pois o interesse público deve estar acima do interesse privado. Esses critérios permitem que a fiscalização por parte do concedente seja eficaz. Parecer jurídico, legalidade. Conclusão. Finalizada a análise das comissões permanentes e observando o parecer da assessoria jurídica da UCAV, conclui-se que o presente projeto de lei está cumprindo com as exigências legais definidas. Considerados todos os fundamentos, esta relatoria emite parecer favorável ao projeto de lei número 35/2022, de 16 de novembro de 2022. Vitor Meirelles, em 28 de novembro de 2022. Vereador Ayrton Arizonta, relator geral. Ata. Aos 28 dias do mês de novembro de 2022, reuniram-se os membros da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para apreciar o parecer do relator, verificando-se a seguinte votação. Comissão de Justiça e Redação, presidente Janaína Cardoso Pirat e membros Ayrton Arizonta e Tiago Luiz Fossa, voto todos favoráveis. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, presidente Tiago Luiz Fossa, membros Janaína Cardoso Pirat e Vendolino Meneghelli, votos todos favoráveis. Discussão e votação do projeto de lei de número 35, de 2022. Voto nominal. Vereador Ayrton. Voto favorável, presidente. Vereador Jefferson. Favorável, presidente. Vereador Vendolino. Favorável, presidente. Vereador Teié. Favorável, presidente. Vereadora Jana. Favorável. Vereador José. Favorável, presidente. Vereador Tiago. Favorável, presidente. E vereador Vilmar. Favorável, presidente.
Aprovado o projeto de lei de número 35 por unanimidade. Leitura do substitutivo global de número 2 de 2022 do projeto de lei complementar de número 8 de 2021, que altera o dispositivo da lei complementar de número 32 de 2007. Leitura, né? Primeira leitura. Tem que ler primeiro. Leitura do substitutivo global. Dois. Encaminhamos em anexo substitutivo global ao projeto de lei de número 34 de 2022 e 9 de novembro de 2022, que autoriza anular e suplementar dotações... É o número 2. Substitutivo global de número 2. Número 34? 35 já foi, agora é o número 2. Aqui, ó. Aqui, ó. Leitura do substitutivo global. Isso aqui nós aprovamos já. Ah, é o 2? É o 2. Esse que era o 34. Esse é o 8. É, esse mesmo. E o projeto? Projeto é 8. Tá, beleza. Mensagem de encaminhamento. Senhor Presidente, encaminhamos em anexo substitutivo global ao projeto de lei complementar número 8, de 8 de novembro de 2021, que altera dispositivos de lei complementar de número 32, 2007, que institui o Código Tributário dos municípios de Vitor Meirelles e da outras providências. Referido projeto de lei tem por objetivo a readequação de taxas de coletas de resíduos do município de Vitor Meirelles para fazer frente ao custo dos serviços prestados por essa finalidade. Conforme se pode observar, o relatório anexo no ano de 2021, o município de Vitor Meirelles lançou o valor de R$ 203.196,66 a título da taxa de limpeza pública. Por outro lado, verifica-se de cópia do contrato firmado com a empresa que executa o serviço de limpeza no município, que no ano de 2021, a despesa com o mencionado serviço está custando aos cofres públicos a cifra de R$ 348 mil. Dessa forma, a necessidade de promover-se acréscimo no valor da taxa de serviço urbano da coleta de lixo, no sentido que seu recolhimento seja suficiente para custear esse serviço. Por essa razão, contamos com o apoio desta colenda Câmara de Vereadores para aprovação do presente substitutivo global ao projeto de lei. Vitor Meirelles, 23 de novembro de 2022. Bento Francisco Silvi. Indicação dos relatores da Comissão de Justiça e Finanças. Justiça. Ayrton Arizonta. Finanças. Verdolino Meneghelli. Leitura do substitutivo global de número 1 de 2022 do projeto de lei de número 34 de 2022, que autoriza anular e suplementar dotações orçamentárias. Encaminhamos em anexo substitutivo global ao projeto de lei número 34 de 2022, de 9 de novembro de 2022, que autoriza anular e suplementar dotações orçamentárias e de outras providências. Esse projeto de lei pretende atender o ofício de número 0125 de 2022, expedido pela Câmara de Vereadores, que propõe alteração orçamentária entre as ações, e que obrigatoriamente deverá ser feito através da lei. Prefeitura Municipal de Vitor Meirelles, em 23 de novembro de 2022, atenciosamente, Bento Francisco Silvi, Prefeito Municipal. Suspendo a sessão ordinária por tempo indeterminado. Indicação. Desculpa. Indicação dos relatores da Comissão de Justiça e Finanças. Justiça. Janaína Cardoso Pires. E Finanças. Eu mesmo vou relatar. Suspendo a sessão ordinária por tempo indeterminado para análise do substitutivo global do projeto de lei de número 34 de 2022.
Início da sessão ordinária para continuidade da ordem do dia. Leitura do parecer de conjunto da Comissão de Justiça e Finanças ao substitutivo global ao projeto de lei número 34 de 2022, que autoriza anular e suplementar dotações orçamentárias. Parecer conjunto do substitutivo global ao projeto de lei de número 34/2022. Relator geral Tiago Luiz Fossa. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo, encontrando-se atualmente nessas comissões, atendendo disposição regimental no artigo 38, seus incisos e artigo 39, seus incisos e a linha que disciplina sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta relatoria geral, para que seja exagerado o parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, materialidade e, posteriormente, transmissão em plenário. Análise do relator geral. Cumprindo a conveniência e oportunidade da abertura adicional suplementar para fins de adequação orçamentária, foi analisado por esta relatoria geral no substitutivo global do projeto de lei de número 34/2022. Por derradeiro, verificamos que cumpre a norma federal e a lei de número 4.320 de 1964/64. Assim, descrevemos o artigo 167 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 167 são vedados. Inciso 15. Em quinto, abertura decreto suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outra, sem prévia autorização legislativa. Segundo a Lei 4.320 de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, prevê no seu artigo 43. Artigo 43. Abertura dos créditos suplementares e especiais dependendo da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Considerando os recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidas. Inciso 1º. O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Inciso 2º. Os provenientes de excesso de arrecadação. Inciso 3º. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei. Inciso 4º. O produto de operação de crédito autorizados em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Quanto ao mérito, ressaltamos que é justificativa do Executivo Municipal que a anulação e suplementação de dotações orçamentárias fora solicitado pela Câmara Municipal, objetivando a transferência de recursos orçamentários próprios entre as ações 01, 031, 001, 2043, na Câmara Mirim, no valor de R$10.000 para a ação 01, 31, 01, 2001, manutenção do Poder Legislativo, no valor de R$10.000, com o objetivo de custear outras despesas correntes. Assim, sem prejudicar a análise quanto aos aspectos legais apresentados pela Comissão de Justiça e Redação, determino que a matéria passe por análise da Comissão de Finanças. Parecer jurídico pela legalidade. Conclusão. Os membros da Comissão Permanente de Finanças, ao analisar os aspectos materiais relativos à Lei Orçamentária do exercício de 2022, e legais apresentados pela Comissão de Justiça e Redação, em consonância com o parecer da Assessoria Jurídica da UCAV, opinamos pela tramitação com o parecer favorável do Substitutivo Global ao projeto de lei número 34/2022, de 24 de outubro de 2022. Em Vitor Meirelles, 28 de novembro de 2022, relator geral Tiago Luiz Fossa. Ata. Aos 28 dias do mês de novembro de 2022, reuniu-se membros da Comissão de Justiça e Redação, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, para apreciar o parecer do relator, verificando-se as seguintes votações. Comissão de Justiça e Redação, presidente Janaína Cardoso Pirati, todos voto favorável. Membro Ayrton Horizonte, Tiago Luiz Fossa, todos votos favoráveis. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização,
Presidente Tiago Luiz Fossa, favorável. Membros Janaína Cardoso Pira, Tivendolino Meneghelli, todos votos favoráveis. Discussão e votação do substitutivo global ao projeto de lei de número 34, 2022. Voto nominal. Vereador Ayrton. Voto favorável, presidente. Vereador Jefferson. Favorável. Vereador Vendolino. Favorável, presidente. Vereador Tayé. Favorável. Vereadora Jana. Favorável. Vereador José. Favorável. Vereador Tiago. Favorável. Vereador Vilmar. Favorável, presidente. Aprovado o projeto de lei de número 34 por unanimidade. Leitura do projeto de lei complementar de número 6, que altera o dispositivo da lei complementar de número 32 de 2007. Mensagem de encaminhamento. Senhor presidente, encaminhamos em anexo ao projeto de lei complementar número 6, de 16 de novembro de 2022, que altera dispositivos da lei complementar de número 32 de 2007, que institui o Código Tributário do município de Vitor Meireles e da outras providências. Referido projeto de lei tem por objetivo a adequação da taxa de fiscalização do exercício e da atividade ambulante, eventual e feirante, uma vez que, após consulta aos municípios da região, verificou-se que a taxa cobrada pelo município de Vitor Meireles encontra-se com valor defasado. Por essa razão, contamos com o apoio desta colenda Câmara de Vereadores para a aprovação do presente projeto de lei complementar. Vitor Meireles, em 16 de novembro de 2022. Bento Francisco Silvi, prefeito municipal. Indicação dos relatores da Comissão de Justiça e Finanças. Justiça. Ayrton Arizonta. Finanças. Vendolino Meneghelli. Encerro a sessão e convoco para a sessão ordinária de 5 de dezembro de 2022, 17 horas, no plenário da Câmara Municipal.